E a gente comentava, o Corinthians jogou muito recuado. Em alguns momentos, todo o time no campo de defesa, a gente criticou isso bastante durante a transmissão. E assim fica difícil pontuar, vencer, fazer gols, né, Vamp? Boa tarde. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Wilson, professor Vanderlei, Maldo. Boa tarde a todos. O Corinthians é totalmente diferente, né? Deu uma sobrevida ainda, porque jogou sabendo já o resultado do Del Valle, com relação ao Liverpool do Uruguai. O Liverpool ganhou. O Corinthians poderia ter tomado até uma atitude de atacar mais um pouco, né? Teve a melhor chance do jogo com o Murilo ali no cruzamento do Bruno Mendes. E mais nada durante a partida. Segundo tempo votou, recuou muito. Como você bem falou, por 15 minutos atuou com um homem a mais. Mas parecia que o Argentino Júnior que estava com um homem a mais, próximo mais de fazer o gol do que o Corinthians. Mas por incrível que pareça, né, dos males a piores, né, olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, tem que reverter um resultado na Copa do Brasil, diante do Atlético Mineiro, por 3 gols de diferença. E na Libertadores só depende de si próprio. Aí é que é duro, depende de si próprio. Se ganhar do Del Valle, abre aí, dá uma chance de poder classificar na última rodada diante do Liverpool em Itaquera. Se empata com o Del Valle, ainda tem essa possibilidade de, na última rodada, mesmo o Del Valle jogando em casa contra o Argentino Júnior, dependendo de outros resultados. Até então, até a data de hoje, só depende de si. Mas e o futebol jogado? Você acredita que possa ter essa vitória lá em cima, na altitude, lá no Equador, né? Foi muito abaixo, né? O Argentino Júnior também não criou, não fez assim para merecer uma vitória, mas é o líder do grupo, tem 8 pontos, joga de novo em casa contra o Liverpool na próxima rodada, muito tranquilo. Quer dizer assim, das 3 competições, a que está mais viva ainda para o Corinthians é a Libertadores. Sim. Para poder chegar. A Copa do Brasil tem que reverter um resultado. Você tem que ganhar um jogo na Libertadores e tentar decidir em casa. É fácil, não. E no Nacional você tem que jogar muito diante do Fluminense, depois tem o América Mineiro fora, para poder sair daquela zona de rebaixamento. E o Del Valle fez esse favor todo ao Corinthians ontem. O Corinthians tem um título a disputar esse ano aqui, para mim é o único título que o Corinthians vai disputar. Para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. De resto, está fora de tudo. O time do Corinthians é medonho. É muito fraco. O que o Corinthians está fazendo? Se defendendo. Dá a bola pro Corinthians. Os caras não sabem o que fazer com a bola. Entendeu? Os caras não sabem o que fazer com a bola. Entendeu? Não cria nada. Ontem teve uma chance aí com o Murilo, mas foi a única chance do jogo, em 90 minutos, uma chance com o Murilo, que ele perdeu um gol, né? Mas é um time muito fraco, vai ser eliminado da Libertadores da América. Se bobear, rapaz, ele perde a vaga da Sul-Americana pro Liverpool aí, que vai jogar em casa a partida final, né? Mas se bobear, pode até perder esse Liverpool genérico, pode perder a vaga para a Sul-Americana. Coisa que já precisa repensar e já pensar em 2024. E este ano aqui, o grande título é não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não adianta querer iludir o torcedor do Corinthians. O time é fraco, o Vanderlei também enferrujadão, né? Tá botando o time lá na defesa, porque ele sabe, tá fugindo essa daí nunca foi característica dele. Mas sempre ele teve grandes times que ele dirigiu. Tá fugindo da característica, só botando o time ficar lá atrás, defendendo, né? É o que tem para fazer hoje o Corinthians, né? E não funciona nada no Corinthians. Não funciona. Jogadores, o ciclo de alguns jogadores já acabou lá dentro do Corinthians. Meio campo do Corinthians, esse Michael, esse cara jogava um pouco de bola, ele não joga mais futebol. A bola não chega nos 2 caras da frente lá, que são nota 6,5, 7, olha lá, Roger Guedes e Yuri Alberto. Então tem muita coisa a ser feita, mas já pensando na temporada de 2024. Eu repito aqui, torcedor corintiano, não se engane, não se iluda, sabe? Não tem conversa aí. A única coisa que o Corinthians pode tentar esse ano é não cair. Só tem um time no mesmo nível do Corinthians. O resto é tudo acima, né? Que é o Curitiba, que é tão ruim quanto o time do Corinthians. Então, a luta é para não cair para a Série B. Esse seria o grande título do Corinthians. O resto é bobagem. Torcedor se iludir com qualquer outra coisa é bobagem. Corinthians que chegou ao 8º jogo sem vencer na temporada. São 7 deles no comando
do técnico Vanderlei Luxemburgo. 8 jogos sem vencer, 7 com o Luxemburgo. Amanhã completa um mês da última vitória corintiana, que foi contra o Remo na Copa do Brasil, 2-0 pela terceira fase, com o Cuca, aquele último jogo do Cuca pelo Corinthians. Se vencesse ontem, aliás, isso aí, se vencesse ontem lá na Argentina, poderia empatar em Quito contra o Del Valle. Agora precisa vencer com essa combinação de resultados, ou seja, poderia ter se empenhado um pouco mais na missão de vencer. O futebol do Corinthians ontem foi péssimo, não foi novidade nenhuma, a gente falou no programa de ontem, antes da bola rolar, sobre isso. O Corinthians teria grande problema, enfim, era muito estranho se acontecesse uma exibição boa do Corinthians. Seria uma grande surpresa, em algumas horas o time começar a dar uma encaixadinha. Realmente foi uma decepção. O Corinthians ontem, mais uma vez, mostrou que o poder de fogo não funciona. Já foi dito aqui, nos últimos 5 jogos marcou um gol só em função daquele pênalti discutido até hoje contra o São Paulo. Enfim, é uma situação que o cenário é extremamente preocupante. Lembrando que os 2 próximos jogos do Corinthians, por exemplo, são 2 pipinaços. No final de semana tem o Fluminense e depois tem o Atlético Mineiro, com uma larga vantagem, não é brincadeira a vantagem, 2-0, numa outra competição. Enfim, é muito difícil a caminhada próxima que o Corinthians tem que fazer. O torcedor mais entusiasmado, mais apaixonado, aquele mais confiante, ele deve estar com os 2 pés para trás. Porque sabe que a dificuldade é muito grande. No jogo de domingo, no outro contra o Atlético, o Corinthians foi provocando essa situação, está vivendo na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É doloroso para a torcida do Corinthians, é desconfortável para o elenco, para o treinador, para os dirigentes que têm grande responsabilidade nisso tudo. Então, o Corinthians ontem, falando do jogo de ontem, foi uma grande decepção. De cabo a rabo, já foi destacado aqui, o Vampeta fez o jogo, o Nilson, o Guilherme, eles falaram durante a transmissão, o comportamento do Corinthians em campo. O professor Luxemburgo preferiu optar pelo fato de dizer que já teve coisa boa, não tomou o gol. Isso, tudo bem, não tomou gol, mas também não aconteceu absolutamente nada. A chance que teve, quase embaixo do gol, infelizmente, o Murilo colocou, era um gol realmente que ele deve estar triste até agora por não ter colocado a bola para dentro. Mas foi a única coisa que o Corinthians fez na partida. Nada mais. Boa tarde, Guilherme. O Corinthians não tem nada, né? O Corinthians está caminhando para ser eliminado até da Sul-Americana, como o Nilson já alertou. A rodada de ontem tem o copo meio cheio, que é o Del Valle mais perto, mas tem um copo meio vazio, que é o Liverpool, que virá a São Paulo e pode chegar aqui em São Paulo na última rodada brigando para ser terceiro colocado. Mas tem que vencer o Corinthians aqui dentro. Alguém duvida que o Liverpool do Uruguai não possa vencer o Corinthians aqui dentro? Eu acho perfeitamente possível qualquer time minimamente razoável vencer o Corinthians aqui em qualquer lugar. Nenhuma finalização no jogo que você precisa da vitória, atuando desde os 31 minutos do segundo tempo com um homem a mais, ou seja, houve um tempo razoável para exercer uma pressão final. Ao contrário, teve risco até de tomar gol quando estava com um homem a mais. O time do Corinthians não existe, o trabalho do Luxemburgo é algo assim que não aponta para direção nenhuma, as coletivas são completamente distantes da realidade. E ontem com o agravante, eu acho isso impressionante, né? Eu fico acompanhando 2 jogos e tal, estava acompanhando o Nublense Flamengo e o Corinthians e Argentino Júnior. A transmissão da televisão ontem parecia que o Corinthians estava perto de ganhar o jogo. Impressionante, assim, como se a agenda positiva, isso é muito ruim para o Corinthians. Eu não falo isso contra o Corinthians, é para o torcedor prestar atenção. O cara parece estar vivendo uma lavagem cerebral. Não, mas se fizer uma jogada pela direita, não, mas se o fulano fizer não sei o quê, não, se o Adson aproveitar, se. Cara, nada disso está acontecendo, meu camarada. O jogo é outro. Nada acontecia ofensivamente, não criou nada. Pelo contrário, e o argentino, eu falei aqui ontem, o empate, se chegasse em dado momento, tivesse o jogo empatado, o time argentino vai ser, para mim tá bom, eu empato esse jogo aqui, não tem problema nenhum, eu já ganhei dentro da tua casa. Se eu já ganhei dentro da tua casa, eu posso empatar aqui, fico na liderança, ainda mais com o Del Valle tropeçando. Eu abro uma vantagem a mais em cima do time que disputa a liderança comigo, fico muito perto da classificação, um abraço, tchau. Para mim tá tudo certo. E foi o que fez o Argentino Júnior, não se preocupou nem um pouco. Ele vai jogar em casa agora contra o Liverpool, ainda, quer dizer, se ele vencer essa equipe em casa, ele garante uma primeira colocação. O Corinthians tem que pegar o Del Valle na altitude. Ou seja, é um cenário terrível, porque não tem nenhum progresso, não tem nada.
Nada, zero, nada acontece. É uma coisa realmente horrorosa. E aquela coisa, se sair da Libertadores e sair da Sul-Americana, pode se concentrar no brasileiro. Olha pro Vasco, o Vasco só joga o brasileiro, também está na zona do rebaixamento. Não adianta nada você ter tempo para treinar se o trabalho é ruim. E o trabalho é ruim. O trabalho no Corinthians é ruim. É ruim. Então você tem um técnico totalmente fora do mercado, que de repente é recolocado numa função, num cenário como esse, e jogadores também que são incapazes de dar um algo mais, né? Porque num momento como esse, com jogadores experientes, e bons jogadores que o Corinthians tem, mesmo sem um comando dos mais qualificados, eu diria, para o futebol de hoje, talvez você possa tirar um coelhinho da cartola, alguém pode ter uma jogada individual, alguém pode dar um algo mais ali. Gente, não chutar uma bola no gol de um time adversário que jogou desde os 31 com homem a menos, precisando vencer. Nenhuma pressão final, temos uma a mais, gente. Vamos apertar os caras, vamos sufocar a saída de bola. Vamos tentar alguma coisa aqui, né? Sabe, dentro do jogo mesmo, dentro do campo ali, vamos lá. Tomou sufoco. Nada, teve chance o argentino, ainda foi o ataque com homem a menos. E a gente alertou ontem, o argentino Júnior, se ficar 0-0 dado momento, ele pode abraçar o 0 e falar assim, problema teu, meu amigo, você que tem que ganhar, eu já te ganhei lá dentro da tua casa. E com o resultado anterior, ficou melhor ainda para o time argentino. Eu falei aqui ontem, a gente se preocupa muito com liderança de chave. Na Libertadores, muitas equipes se preocupam pragmaticamente com o seguinte, eu tenho que passar para outra fase, depois eu vou ver como é que vai ficar cada etapa. Mas joga segunda em casa, como eu lembrei ontem aqui, o Palmeiras jogou a segunda em casa no passado e foi eliminado pelo Atlético Paranaense. O Flamengo jogou contra o Racing a segunda em casa, em 2020, foi eliminado pelo Racing no Maracanã. Jogar a segunda em casa não é garantia de nada, é apenas aquele prazer de poder definir a vaga diante da sua torcida, né? Na época da pandemia nem isso tinha, agora tem de novo. Mas não é o mais importante, especialmente para algumas equipes, como é o caso nessa chave do Corinthians, que entram numa fase de grupo sabendo que, em tese, você tem 3 times brigando por 2 vagas. Então você pensa, na verdade só tem 2, né? Porque o Corinthians não brigou por vaga nenhuma até agora. Isso em tese, quando foi feito o sorteio, a gente pensou, Del Valle, o Argentino Júnior e o Corinthians. Esses 3 vão brigar por 2 vagas. Aí o Argentino veio aqui e venceu o Corinthians. Conclusão, esse time vai brigar mesmo. O Del Valle já se sabia, né? Venceu o Flamengo nos pênaltis na Recopa, ganhou do São Paulo na final da Sul-Americana. Então a gente já sabia que esse time iria brigar. E logo na primeira rodada o time argentino mostrou, não, também estou nessa briga aqui. Então eram 3 em tese. E ainda tem um outro que era o saco de pancada, que começou agora a tirar ponta dos outros. Já empatou em casa com os argentinos, aí ontem ganhou do Del Valle, ou seja, o time que parecia pela vitória do Corinthians na primeira rodada, que só ia perder, também pode ser fiel da balança. Então um grupo difícil, num grupo desse, então, o Del Valle vai jogar com o Corinthians. Se empatar, é bom para quem? A priori é bom para o Del Valle, está na frente. Mas aí o Corinthians tem ganhado o Liverpool na última rodada, fazer saldo em relação ao Del Valle, que tem que perder para os argentinos lá em Buenos Aires. Não, em casa. Em casa, Em casa, é joga 2 em casa. Joga as 2 em casa. Tem razão, ele já jogou lá. Você tem que perder para o argentino em casa. Olha como é improvável. O Corinthians tem que ganhar o jogo na altitude, não tem opção. Para ganhar tem que chutar um bola no gol, né? Ou torcer por um gol contra, ou torcer para que o árbitro seja da linha CNM, que marca aquele pênalti bizarro e o chefe ainda diz que está certo. E foi pênalti, aquele do jogo Corinthians e São Paulo. É um cenário muito assustador, principalmente porque além da eliminação que vai se desenhando, se o Corinthians se classificar será realmente uma grande surpresa. Acho que hoje o mais fanático dos corintianos tem a noção de que a classificação ela é muito improvável e muitas coisas diferentes terão que acontecer. Você tem ainda esse cenário de eliminação encaminhada na Copa do Brasil. Semana que vem tem um confronto quarta-feira com o Atlético em São Paulo, tendo que virar um 0-2. Como é que você vai virar um 0-2 para 3-2 se você não chuta a bola no gol? Como? Qual a possibilidade disso? Nenhuma. Você tem que mudar completamente o comportamento. E essa é a situação da zona do rebaixamento, né? Ali enterrado na zona do rebaixamento, uma situação muito preocupante. Você vê como o jogo de domingo foi ilusão para muita gente, ou para algumas pessoas. Não, que competiu. O que te viu ontem? Nada. E eu fico impressionado com a agenda positiva. Isso é um mal para o Corinthians. Distancia o torcedor da realidade, porque a pessoa se deixa influenciar. O torcedor se engana, ele fica achando que não está melhorando nada, gente. Um horror. Uma atuação realmente muito ruim. E agora o Verdão em pauta, que venceu o Cerro Porteño aí é só alegria. Por 3-0. Bem demais, com o show de Rony e Arthur, a vitória lá no Paraguai. Abel Ferreira, com esse placar, se igualou a Luiz Felipe Scolari como treinador com mais triunfos pelo Palmeiras na história da Libertadores. É chover no molhado falar desse Palmeiras, né, Vanderlei? Vence mais uma partida de forma
tranquila, sem sustos. Vale destacar também que o Palmeiras jogou com um a mais. O Cerro Porteño teve jogador expulso na partida, Vanderlei. Mas o que vale é o resultado, é o placar. Aliás, a expulsão justa, né? Sim. Diga-se de passagem. Sem contestação. Sem contestação, foi correta a expulsão. E o Palmeiras continua sempre chegando nesses momentos que a gente está falando, nos últimos tempos, sempre chegando como favorito nas suas partidas. Né? Jogos internacionais, jogos nacionais, sempre favoritos. Às vezes tem uma dificuldade maior para vencer, mas vence, raramente perde, de quando em quando empata, enfim, e o torcedor está sempre acreditando que o mau momento é uma nuvem passageira. Na próxima partida a coisa se ajeita, e isso tem sido confirmado. É bom, ótimo, esse período que vem exercendo o Abel Ferreira no Palmeiras, com o time, ajeitou o time, aqueles que entram, o Guilherme acabou de falar, o Nilson também falou, aqueles que entram não decepcionam. Quem está no Palmeiras dificilmente tem interesse de sair do Palmeiras, outros jogadores têm interesse de chegar ao Palmeiras, pegar essa barca que está tranquila. Os torcedores do Palmeiras, eu brinco muito com o Mauro Betting sobre isso, dizendo que, eu falo, Mauro, você nem lembra quando você teve um momento de estresse, né? Torcendo pelo Palmeiras, porque afinal de contas o time só tem dado alegria para a sua torcida. E tem um contexto do jogo, né? Se fosse Cerro e Flamengo, a expulsão aos 14 minutos do jogador paraguaio, do time paraguaio, provavelmente não mudaria nada, porque o Flamengo não sabe jogar com um jogador a mais, né? Então talvez ficasse no 0-0. Mas era Cerro e Palmeiras, aí o buraco é mais embaixo, é diferente. E eu achei assim, a gente elogiou muito aqui o Facundo Sávio, o técnico argentino do Cerro, que levou lá inclusive lá o Patronato, a Libertadores, ganhando a Copa da Argentina. Mas foi muito ingênuo ontem, né? Porque eles perderam um jogador expulso aos 14 minutos e foram jogar dentro do campo do Palmeiras. O Rony e o Arthur louquinhos ali por espaço para contra-atacar. O primeiro gol, assim, é um gol que um time com homem a menos, não pode tomar. O Cerro tinha que ter se fechado naquele momento. Posse de bola até. Pois exato, estava com 70 e tantos %. Era para se fechar. Você tá numa situação que você está com homem a menos aos 14 minutos, você se fecha. E aí você tenta administrar esse jogo, levar no 0-0, depois você vai tentar sair numa bola, vai com o cara do adversário expulso, né? É a única saída. Flamengo e Racing foi assim, Racing e Flamengo. O Racing perdeu um jogador expulso, o time se fechou, depois o Flamengo teve um expulso, empatou o jogo e ficou 1-1. E ali com 10 minutos, 11 minutos depois da expulsão, já teve o primeiro gol do Arthur. Já tinha o Palmeiras tido algumas jogadas ali que poderia ter dado certo e foi com muita facilidade, quer dizer, o Cerro meio que se ofereceu. Não se comete esse tipo de erro contra o Palmeiras. Você vai jogar dessa maneira, você vai tomar uma tunda. E tomou uma derrota assim, acachapante, poderia ser até maior. Eu achei muito ingênua a estratégia do time paraguaio depois que teve o jogador expulso. E corretamente a expulsão foi determinada pela arbitragem lá, com o conselho do VAR. Acho que foi lançamento, veio por cima, veio para tomar cartão vermelho. Mas isso é um elogio que estou fazendo no Palmeiras antes que alguém distorça o que eu estou dizendo, né? Porque tem gente maluca por aí, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo um elogio. Você não pode vacilar contra um adversário como esse. É um time ajustado, um time que sabe o que faz em campo e que gosta desse tipo de jogo fora de casa. Pouca posse de bola, velocidade, o Arthur foi contratado para isso e o Cerro deu tudo que o Palmeiras queria. Aí tomou uma tunda, o Palmeiras vinha de empates seguidos aí no Campeonato Brasileiro, ontem deu um passo importante para se classificar, né? Tem o Bolívar que está aí surpreendendo na chave. E o Cerro, acho que ele cavou a própria sepultura ontem, deve ser eliminado. Apesar de ter feito uma fase anterior boa, quando eliminou o Fortaleza, e jogou bem aqui contra o Palmeiras em São Paulo. Fez 1-0, quase ampliou o placar, o Palmeiras virou aquele jogo na marra. O jogo aqui foi muito mais difícil do que o de lá. Agora, mas porque teve a expulsão, mas aí a gente tem que comparar com outras equipes, é o caso do Flamengo, para mostrar justamente a virtude. Você tem que saber jogar contra um adversário que tem um a mais. Agora também o time paraguaio foi muito ingênuo, porque você tem um homem a menos, aí você tem que se fechar, você tem que se proteger, tentar fazer o jogo passar, tentar entender o cenário da partida para ver de que maneira você pode incomodar. Agora, com homem a menos, faltando muito jogo, você vai jogar dentro do campo do adversário, sendo esse adversário um time que sabe o que faz e que tem Rony e Arthur, dois jogadores pequenos e rápidos, né? Que é isso, são dois caras pequenos e velozes. Você está cavando um buraco. E foi o que aconteceu, o Palmeiras venceu facilmente e agora já está aí, está virtualmente já classificado. A questão agora é o primeiro lugar que deve decidir jogando em casa contra... Joga 2 jogos em casa. O time boliviano que o derrotou com o time reserva, né, naquela partida antes da final do Campeonato Paulista. O Fluminense foi com o time todo reserva. Só foi o Fábio titular, o goleiro. Né?
Para jogar com o Corinthians. Porque tem a gordura na Libertadores, está com 9 pontos, já está classificado. O Fluminense automaticamente já está classificado. E agora, para falar do Rony, que encerrou seu jejum de 11 jogos sem marcar pelo Palmeiras e balançou as redes na vitória por 3-0 contra o Cerro Porteño. O camisa 10 não marcava desde 11 de março na vitória por 1-0 contra o São Bernardo pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na temporada, o atacante é o segundo maior goleador do elenco, com 7 gols em 24 jogos. O artilheiro da equipe no ano é Rafael Veiga, com 11 gols. Então, até para falar mais de Rony, o técnico Abel Ferreira falou sobre isso na coletiva pós-jogo, sobre o atacante ter desencantado depois de um período. Vamos ouvir então Abel Ferreira aqui na Jovem Pan. Em relação ao Rony, o Rony é como todos os avançados, tem momentos. Momentos que muito inspirado, outros momentos não inspirado ou desinspirado, como foi aquela oportunidade que ele falhou na segunda parte, né? Se estivéssemos no treino, se eu pudesse, dava-lhe uma sapatada, mas é de carinho, porque tu não podes falhar isso, fera, não podes falhar isso. Mas ele trabalha muito e sabe, a única coisa que eu lhe pedi, falei com ele sim, às vezes nós na nossa vida andamos sempre à procura de desculpas. Quando as coisas não estão bem, alguma coisa não está bem, andamos sempre a focar a nossa atenção fora e não dentro de nós. E eu só lhe fiz uma pergunta. E foi hoje de manhã, estávamos lá, chamei-o, coisa muito simples, perguntei-lhe se ele estava a fazer tudo. Viu? Coisa seguinte, se ele estava a fazer tudo, para não se preocupar com tudo o que se passa, não. Olha primeiro para dentro. Se tu fores o Rony, não o rústico, o guerreiro, o golo vai aparecer de forma natural. Eu não quero o Rony rústico, quero o Rony guerreiro. E os golos aparecem de forma natural. Como o Arthur disse muito bem, ficámos felizes por ele, ficámos felizes da forma como os colegas também comemoraram o golo dele, porque ele trabalha muito. Vocês sabem que ele partiu o braço, viram que ele não comemorou o golo na cambalhota habitual que ele faz, porque aquilo ainda não está a 100%, mas feliz por ele, feliz pela equipa. Acho que os nossos jogadores merecem por quanto se dedicam e mais uma vez é um orgulho muito grande ser treinador deste grupo de caráter de homens.